Paralelepípedo. 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 E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre paralelepípedo, né? Na verdade, nós vamos falar sobre a grande família que engloba o paralelepípedo, que é a família dos prismas. Os sólidos geométricos, né, eles são classificados de acordo com algumas de suas propriedades. Os prismas, eles têm algumas características que os tornam importantes. Então, vamos falar sobre o que é um prisma. Existem algumas definições bem mais detalhadas sobre o que é um prisma, né? Mais atento às propriedades, né? Aos axiomas da geometria, mas vamos falar uma definição mesmo informal para que a gente fique mais fácil de entender. Então, um prisma, certo? Os prismas eles são sólidos geométricos que possuem bases opostas paralelas formados por polígonos congruentes, cujas faces laterais são paralelogramas, né? As faces do prisma. Então, vamos tentar traduzir aqui para vocês. Deixa eu pegar com uma canetinha. Então, por exemplo, essa primeira figura aqui ela é um prisma. Por quê? Se você observar aqui o amarelinho aqui embaixo, é um triângulo, e esse triângulo ele é congruente com esse triângulo aqui embaixo. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado aqui é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. Então, a figura que está embaixo é igual à figura que está em cima. E elas são paralelas, elas estão contidas, né, em planos paralelos. É como se houvesse aqui um plano que contém essa face aqui de cima, né, aqui, e existe um outro plano aqui embaixo que contém esse outro triângulo embaixo. Então aqui, por exemplo, ângulo alfa, ângulo beta. E esses dois ângulos são planos, né, a ver com ângulo. Então é como se, por exemplo, a face de baixo está contida em um plano beta e a face de cima está contida em um plano alfa, de modo que o plano alfa é paralelo ao plano beta, certo? Então, para ser prisma, para que você entenda assim de forma simples, o polígono ele tem que ter dois polígonos opostos paralelos e esses polígonos têm que ser congruentes. Ou seja, por exemplo, se eu tivesse um triângulo aqui em cima maior do que esse de baixo, já não era mais prisma, já é uma outra classificação de um outro sólido. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um pentágono, né? Então, esse pentágono aqui embaixo, rosinha, é igual a esse aqui em cima. E eles são paralelos. Então, aqui nós temos também um prisma. Aqui nós temos o hexágono, né? A base V ele tem bases opostas iguais e congruentes. Então, isso é o que define um prisma. Os prismas eles são importantes porque eles estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano. Muitos objetos, né, nós temos, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos, né, inclusive tem um exemplo bem clássico aqui que é o favo de mel, né? O favo de mel ele é um prisma hexagonal e ele tem algumas propriedades que o tornam muito interessantes. Que, por exemplo, se você for tentar pesquisar algo sobre a matemática das abelhas, né, as abelhas são fantásticas. Elas fazem construções fantásticas. Entre elas, nós temos o favo de mel, que ele tem uma propriedade de ser o melhor recipiente possível, matematicamente falando, para que elas possam armazenar esse mel. Certo? Então, as abelhas evoluíram a um certo ponto de que o formato do prisma hexagonal utilizado por elas, né? Quem foi que ensinou isso a elas, né? Ninguém sabe, são coisas de Deus. O formato que elas usam para construir os seus favos de mel não é por acaso. Na verdade, é possível mostrar matematicamente que quando você coloca prismas hexagonais lado a lado, esse formato é o formato que tem a melhor eficiência, né? Consegue guardar a maior quantidade de mel e consegue gastar a menor quantidade de material para produzir, certo? Só uma curiosidade, se você tiver algum interesse em saber sobre isso, depois eu posso indicar algum livro,
algum vídeo, certo? Mas é super interessante esse fato. E nós temos aqui outras figuras, por exemplo, embalagens, diversas embalagens são formadas de prisma, né? Madeira, uma piscina, né? Tanques, reservatórios no geral, peças metálicas, peças da engenharia, mecânica, enfim, né? Então, o nosso mundo ele é repleto de prismas. Então, é por isso que da importância dessa figura dentro do contexto, e ela cai bastante no Enem, certo? Os prismas, só para falar rapidamente, nós podemos classificar os prismas de acordo com algumas de suas características, né? Então, por exemplo, uma coisa que pode definir o prisma é qual é o polígono da sua face. Então, por exemplo, se da sua base, se a base aqui, ó, é um triângulo, então nós dizemos que esse prisma aqui é um prisma triangular. Se a base for um quadrilátero qualquer, podemos dizer que é um prisma quadrangular e assim sucessivamente. Outra coisa que nós podemos utilizar para classificar um prisma é em relação à sua inclinação, certo? Então, se você tomar aqui como plano da base, né, e esse polígono aqui, ó, essas arestas que a gente chama arestas laterais, eu já falei o que é arestas, né? Então imagina aqui, ó, que aqui uma mesa, né? Essa figura está em cima de uma mesa, vamos supor. Então, se houver uma inclinação aqui diferente de 90 graus de uma das arestas do sólido com a mesa, nós dizemos que esse prisma é um prisma oblíquo, certo? Se nessa mesa, por exemplo, né, vamos supor que esse prisma aqui está também numa mesa. Os desenhos não estão ajudando muito bem, certo? Mas depois eu posso tirar alguma dúvida a vocês. Imagine que isso aqui está em cima de uma mesa, certo? Então, se o ângulo formado por esse objeto e a mesa for um ângulo de 90 graus, esse prisma ele é chamado de prisma reto. Na verdade, vem primeiro o nome prisma, a nomenclatura é assim, prisma, aí você olha para a base é um pentágono, então é pentagonal, aí você olha para a curvatura dele, a inclinação, ele é reto, formando 90 graus, então é reto. Esse daqui, por exemplo, ó, a base é um triângulo, então ele é um prisma triangular, e o ângulo que ele forma com a base é diferente de 90 graus, menor de 90 graus. Então ele é um prisma triangular oblíquo. Ah, isso é muito chato e tal, parece aquelas coisas lá de biologia como é que chama a nomenclatura dos animais, taxonomia, né? Sei lá. Sei não, não sei se eu inventei esse nome aí não, mas eu acho que é por aí. Mas na verdade, porque assim, entender a nomenclatura é importante porque às vezes a questão, ela diz assim, considere um prisma triangular reto. Então você fica, meu Deus, o que é isso? Considere um prisma hexagonal oblíquo e não tem a figura. Então é interessante, até porque o Enem já cobrou nomenclaturas. Ele dá a figura e diz qual a nomenclatura, mais ou menos isso. Como é que nós podemos classificar essas figuras? Né? Então isso também é cobrado. Certo? Então vamos aqui. Continuando. Outra coisa que é importante vocês terem informação é que os prismas oblíquos, né, esses casos aqui, eles não são muito cobrados, porque as fórmulas que nós vamos ver aqui, elas se aplicam a os prismas retos. Não todas, mas a maioria ela está direcionada, ela sempre vai dar certo nos prismas retos. Algumas fórmulas podem dar problema no caso dos prismas oblíquos. Então, os prismas retos, geralmente são o foco do Enem, certo? E são os casos mais simples, por isso que eles estão lá. Outra coisa importante são os prismas regulares. O que é um prisma regular? Ele é um prisma
que os polígonos da base são polígonos regulares. Então, por exemplo, esse camarada aqui é muito importante, já apareceu muitas vezes em questões de vestibular, que é o prisma hexagonal reto. Hexagonal porque a base é um hexágono e reto porque ele forma 90 graus com a base. Então ele é um prisma hexagonal regular reto, certo? Porque existem algumas embalagens que têm esse formato, né? Existem, por exemplo, alguns parafusos, né, que são chamados parafusos sextavados, que têm esse formato. Então é uma figura bem normal de aparecer, certo? Aí vem aquela questão de uma aula que eu falei sobre hexágono, né? Como é que eu vou manipular um hexágono? Lembre-se que um hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Por isso que quando ele é regular, garante isso, certo? Porque o hexágono é regular. Mas o regular não é só o hexágono, né? Existem outros também. Se o polígono da base for regular, ele é chamado prisma regular. E vamos para as fórmulas, certo? Não vou detalhar muito bem as fórmulas, vocês podem pausar isso aqui. Não sei se tem como seria o objetivo vocês decorarem, mas algumas são muito importantes. Por exemplo, o caso desse daqui, que é um paralelepípedo, certo? Aí agora nós classificamos os sólidos, tipos de sólido, e agora nós vamos classificar alguns prismas, né? Nós classificamos os prismas, dissemos qual é o prisma. Aí agora dentro do universo dos prismas, vamos falar de alguns casos particulares. Entre os casos particulares está um dos mais famosos, que é o paralelepípedo, certo? Esse é muito comum. Por quê? Porque é um formato muito regular. É um formato muito, muito normal de aparecer no dia a dia. É uma caixa, uma embalagem, uma caixa de leite condensado, uma barra de chocolate, uma caixa de papelão. Então, assim, é um formato muito comum. Então, por ser um formato comum, ele é bastante cobrado, porque existe uma infinidade de aplicações de questões que envolvem aplicações do cotidiano que podem surgir com essa figura. Então, essa é uma figura que vale bastante a pena vocês decorarem as fórmulas. Não é tão difícil, né? Então, quando a gente fala de sólidos geométricos, principalmente de prismas, tem 3 elementos que são importantes. Na verdade, 2 são mais importantes do que o outro. Na verdade, é a área e o volume, certo? A diagonal seria o quê? Né? Olhe para cá. A diagonal seria esse D aqui, ó. O que é a diagonal? A diagonal é uma reta que passa por dentro do prisma, do paralelepípedo. Então, ó, se eu pego o ponto D' e o ponto B, se eu unir eles, ó, essa reta pontilhada aqui, ela passa por dentro. E existem outras, ó, se eu unir o A com o C', vai dar o mesmo. Se eu unir o A', né, com o C, vai dar outro diagonal. E elas são todas iguais, no caso do paralelepípedo. Então, para calcular a diagonal, parece com a fórmula de Pitágoras, né? É porque, na verdade, ela vem da fórmula de Pitágoras, do teorema de Pitágoras. Então, a diagonal, né, primeiro, né, antes de eu atropelar aqui, o paralelepípedo, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com uma figura 2D, um retângulo, por exemplo, quais são os elementos que nos interessam de cara? Largura e comprimento, certo? Porque se eu tenho a largura e o comprimento, eu posso calcular a área, calcular o perímetro e assim sucessivamente. Quando você trabalha com uma figura 3D, você precisa ter 3 dimensões, certo? Você tem aqui a largura, né? O A, que é a largura, ó, daqui a cá. O B, que é o comprimento. E o C, que a gente chama de altura. Então, eu tenho largura, comprimento e altura. Se todas essas informações são dadas na questão, fica bem mais simples. Porque, por exemplo, qual é a diagonal? É a raiz, aí tem aqui, de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado.
E a área total? A área total, certo? É importante vocês entenderem o que significa essa área total. Tá vendo isso aqui embaixo? Ó? Isso aqui embaixo é a planificação dessa figura. Já falei sobre planificação. A planificação é como se eu pegasse essa figura, uma caixa de papelão, e abrisse ela. Então, quando eu abro ela toda, observe que, por exemplo, aqui é a tampa, aqui é o fundo, aqui é a lateral da frente, aqui é a lateral de trás. Aqui, aliás, aqui é a frente, aqui é atrás. Aqui é esse lado aqui da esquerda, ó. E isso aqui é essa abazinha aqui da direita. Então, quando você abre essa caixa, você vai ter isso aqui, certo? Você vai ter isso aqui. Isso que é chamado de planificação. Então, quando você fala em área total, eu estou falando da área da superfície dessa figura. Quando eu falo de volume, o que é volume? O volume é a capacidade, certo? Quando a gente mede uma superfície, né? Eu já falei também, dei uma aula sobre área, aí eu falei lá, quando você mede um comprimento, que é uma dimensão, você pega uma réguazinha, mede, treina, pronto, mediu. Ali é o comprimento. Quando você vai medir uma superfície, você tem que ter largura e comprimento, certo? Que você está medindo o tamanho daquela superfície. Quando você vai medir volume, certo? A noção de volume é a capacidade, certo? Capacidade. Desculpa que eu estou escrevendo com o mouse, viu? Tá ruim. Hoje eu tive um probleminha aqui na minha mesa, então estou escrevendo com o mouse. Capacidade. Então, quando você diz qual é o volume de determinado objeto, você está medindo qual é o espaço que ele ocupa, qual é a capacidade dele, certo? Então, os três elementos que nós temos aqui é diagonal, área total, que é a área da superfície, e o volume. Quando é que eu sei que eu vou usar a área total e quando é que eu sei que eu vou usar a fórmula do volume? O volume do paralelepípedo é bem simples, né? A largura vezes comprimento vezes altura. Ora, depende muito da questão. Quando a questão pede a capacidade, a palavra capacidade, né? Por exemplo, ela diz lá, eu tenho um tanque em forma de paralelepípedo de tantos centímetros por tanto, ou de 30, uma piscina retangular em forma de paralelepípedo tem 10 metros por 5 por 2 metros de profundidade. Qual a capacidade em litros dessa piscina? Então ele está falando de volume, certo? Agora, por exemplo, se ele diz assim, essa piscina será revestida de uma pastilha cerâmica, qual a quantidade de metros quadrados que eu vou precisar para revestir essa piscina? Aí eu estou falando de área, certo? Então vai depender muito da questão. Outra figura importante é o cubo, certo? O cubo é igual a um paralelepípedo, certo? Só que ele tem uma propriedade importante. A largura é igual ao comprimento, que é igual à altura. Então, o cubo é um prisma, certo? Por quê? Porque embaixo é um quadrado, em cima é um quadrado, certo? Então, é um prisma. E se você aplicar o valor de A lá naquelas fórmulas lá do paralelepípedo, você vai chegar que a área é 6A ao quadrado, a diagonal é A vezes a raiz de 3 e o volume é A ao cubo, certo? A vezes A vezes A. Então, assim, aí agora vamos falar de um prisma, eu falei de dois casos particulares, o paralelepípedo e o cubo. Mas só que às vezes aparecem prismas diferentes. Então, por exemplo, eu até falei do caso do prisma hexagonal. E como é que eu calculo a área, o volume de um prisma qualquer? Então, nós temos essas fórmulas aqui. Para você calcular a área total de um prisma, você vai ter que ter a área lateral
certo? O prisma ele tem uma propriedade que é o seguinte: todas as faces laterais do prisma, elas são paralelogramos, certo? Todas elas, qualquer prisma é uma propriedade dos prismas. As suas faces laterais são paralelogramos. Então, para você calcular a área desse prisma, você aqui eu vou botar aqui AB e AB, por exemplo. Observe que, como por definição a base do prisma é igual ao topo dele, né? Ele tem duas bases iguais, essas duas áreas são iguais. Então é exatamente esse 2A, AB, certo? AB é esse, ó, e AB é esse. Então 2AB porque tem um em cima e embaixo. E a área lateral, certo? Então a área lateral, né, por essa forma aqui, você vai ter que fazer lá o cálculo e ver quantos são os retângulos laterais aqui e calcular a área de cada um. Isso vai ser a área lateral. Só que tem uma formulazinha alternativa que ajuda bastante você calcular a área de um prisma, que ela diz o seguinte, ó: a área total do prisma é PB, isso aqui, ó, é o perímetro, vou botar aqui, perímetro da base. A soma dos lados da base. E o H aqui é a altura do prisma. A altura. Então, para você calcular, essa forma aqui é bem interessante, ela ajuda bastante. Para você calcular a área total de um prisma, você vai fazer o perímetro da base desse prisma vezes a altura do prisma é isso aqui, ó. Perímetro da base é a soma dos lados aqui, multiplica pela altura e depois faz a área do de cima mais a área de baixo, que elas são iguais, então é 2 vezes AB. Isso serve para qualquer prisma. Inclusive, se você jogar essas formas no paralelepípedo e no cubo, vai dar aquela mesma coisa, a mesma forma. E o volume de um prisma qualquer? Bem simples. O volume vai ser a área da base do prisma vezes a altura. Qualquer prisma tem essa propriedade. O seu volume vai ser a área da base vezes a altura. Ok? Então agora vamos fazer uma questãozinha aqui para colocar em prática. Essa questão é uma questão muito clássica. Ela aparece de diversas formas aqui. Ela diz o seguinte: para calcular a capacidade de um jarro de forma irregular, Paulo retirou água de um aquário que tem o formato de um paralelepípedo retângulo e encheu completamente o jarro. Observando que o fundo do aquário tem 50 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura e que após a retirada o nível da superfície da água desceu 2 centímetros, o rapaz concluiu corretamente que a capacidade da jarra é. Então vamos entender a questão, certo? Ele diz o seguinte, ó: aqui eu tenho um aquário, eu só tenho a largura e o comprimento. Ele não fala nada sobre a altura desse aquário. Mas ele diz o seguinte: um menino vai tirar água desse aquário e jogar dentro dessa jarra até encher. Pega um copinho, vai tirando. Óbvio que quando ele for tirando, né, esse nível de água vai descer. Então, e quanto é que ele vai descer? A questão diz que aí ele vai descer 2 centímetros. Certo? Então, aqui é como se a gente tivesse aqui, essa parte laranja é o nível de água que desceu, 2 centímetros. Observe que a largura é a mesma, o comprimento é o mesmo. Certo? Só desceu 2 centímetros. Então, vocês concordam comigo que a quantidade de água da jarra é exatamente essa quantidade que desceu? Óbvio, né? Porque essa quantidade aqui ela foi colocada dentro da jarra e encheu completamente. Então, para calcular o volume dessa jarra, basta eu calcular o volume dessa lâmina de água aqui, que é um paralelepípedo, porque a água ela tem a propriedade de se adequar ao formato do recipiente que ela está. É um paralelepípedo que eu conheço a largura, o comprimento e a altura.
Mas aí eu tenho uma dica para vocês. Quando vocês forem trabalhar questões que pedem a capacidade em litros, converta todas as unidades em decímetro. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Porque existe uma propriedade, uma transformação muito importante dentro do estudo de capacidades de volume, que é que o decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, se você jogar todas essas unidades para decímetro, quando você calcular o resultado, você já vai estar calculando em litros. Então, isso é uma grande vantagem, certo? Então, mas eu não lembro. Então, vamos lembrar. Se eu estou em centímetros e eu quero ir para decímetro, a gente vai dividir por 10. Ou vamos fazer a vírgula que está aqui no final, andar uma casa para a esquerda. O resultado é que nós teremos isso aqui, certo? O 50 virou 5 decímetros, o 30 virou 3 decímetros e o 2 centímetros virou 0,2 decímetro. Então eu quero saber o volume dessa figura. Como isso é um paralelepípedo, nós vimos que o volume é A vezes B vezes C. Então o volume vai ser largura vezes comprimento vezes a altura, que é 5 vezes 3 vezes 0,2, que dá 3 decímetros cúbicos. Mas como o decímetro cúbico é igual a litro, isso aqui vai dar 3 litros. Então a resposta é a alternativa A. Ok? Compreendido, pessoal? Então, essa questão aí é uma questão muito clássica, certo? Algumas questões, algumas variações dessa questão pode ser assim: fulano tem um aquário e deseja e coloca uma pedra dentro desse aquário. Quando ele coloca a pedra, o nível de água sobe, sei lá, 3 centímetros. Então, qual vai ser o volume dessa pedra? Então, é muito parecido com esse. O volume da pedra é exatamente o nível de água que sobe. Então, você vai calcular o volume do nível da lâmina de água que sobe, que aumenta, e você já está calculando o volume da pedra, né? Reza a lenda que isso foi uma técnica usada por Euclides, eu acho, né? Que foi que gerou aquele eureka, né? Aquela expressão eureka, né? Que ele estava tomando banho e ele percebeu que quando ele entrava na água, a água transbordava, né? E ele tinha um desafio para calcular a quantidade de ouro de uma coroa, para saber se o rei lá não tinha sido enganado. Então ele precisava calcular o volume da coroa, mas a coroa era irregular, ele não tinha como calcular. Então o que foi que ele fez? Ele percebeu esse detalhe, colocou a coroa dentro de um recipiente, pegou a quantidade de água que transbordou e disse que aquela quantidade de água era exatamente o volume da coroa. Então, usando densidade, lá ele conseguiu ver se tinha a quantidade de ouro que o rei havia encomendado à coroa. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês... A aula ficou super longa, mas é porque esse conteúdo é muito complexo, certo? Isso aqui seria várias aulas para a gente chegar a ver todo esse conteúdo. Mas estudem, certo? Que dá certo. Isso vale bastante a pena vocês estudarem. Valeu e até mais.